Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 20 do mês de março do ano de 2022. É o nosso calendário gregoriano. E o nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 17 do mês de Adar II, do ano 5782. Estamos aí com 195 dias do nosso calendário judaico e nós estamos aí nesse novo ciclo dos estudos de Torá. Hoje é o primeiro dia da semana, o primeiro dia do Shabat, e portanto nós estamos aí na nossa nova paraxá semanal. A nossa nova paraxá semanal tem o nome de Shemini, que significa oitavo. Então ontem nós encerramos a paraxá semanal de Tzav e nós estudamos durante a semana 96 versículos. Então, nós completamos ontem 2.947 versículos estudados da Torá, desse novo ciclo dos estudos, né? Então, já tivemos o primeiro e o segundo livros estudados, Bereshit e Shemot. Nós estamos hoje iniciando a terceira paraxá do livro de Vaikra, Levítico, e é a 26ª porção no geral. Então, Shemini, oitavo, nós vamos estudar essa semana do capítulo 9 até o capítulo 11, verso 47. E nós teremos pela frente aí, durante a semana, 91 versículos, ok? Baruch Hashem. Por isso daí, dentro desse escopo aí nós temos para hoje, né, a nossa paraxá semanal, o início dela. Vamos ver aqui os pontos iniciais, uma visão geral da própria paraxá, e também vamos ter aí a palavra, né, do nosso Rebbe, encerrando a nossa aliá de hoje, a primeira aliá. E na sequência nós vamos ter aí sobre aquela questão, né, quem é o Filho de Deus e qual é a configuração dos Benei Noach dentro dessa configuração, principalmente para os dias atuais, desde o dia, desde a década, melhor dizendo, de 1950, quando o nosso Rebbe Menachem Mendel realmente trouxe a questão dos Benei Noach, né? Então nós vamos ver tudo isso daí ainda hoje, pela graça de Hashem, né? Então a nossa paraxá semanal, nós vamos começar já direto na paraxá semanal, mas antes vamos mandar aí, né, o nosso Shalom, Shavuot, né, um novo início de semana debaixo da graça de Hashem, para que tenhamos aí uma semana preciosa, né, abençoada pelo Eterno, e tudo aquilo que realizarmos possamos realmente termos aí a bênção do Eterno para que faça prosperar o nosso caminhar em tudo aquilo que realizarmos, ok? Então, o nosso Shalom, Shavuot, vai para o Jânio Heder, a Jeane Andréia, lá de Urupi, Espírito Santo, o Adelson Araújo Viana Júnior, de Boa Vista, Roraima, o Pedro Zaghini, lá de Campinas, interior de São Paulo, a Rose Bake, de Vila Velha, Espírito Santo, a Rodova da Silva, o Giancarlo Turati Tasso e a esposa Fabiana Pinheiro Tasso, da cidade de Franca, interior de São Paulo, Arlan Tavares, lá do Ceará, a Vanessa Soares Moreira, de Joinville, Santa Catarina, o José Carlos de Boa Vista, Roraima, né? Temos mais uma pessoa aí de Roraima. O Bruno Andréia Moraes de Cachoeira de Itapemirim. A Carcará Prepper, do Rio de Janeiro. O Dirceu Ribeiro, né, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. A Márcia Garcia, também lá do Rio de Janeiro. A Eva de Curitiba, Paraná, a Thalia Vanes de Teresina, Piauí, o Ariel Pinto Benei Noach, lá do Rio de Janeiro, o Israel Arcanjo de Poções, Bahia,
Joel Silva de Canoas, Rio Grande do Sul, Aparecida Fátima, aqui de Bauru e família, o Emerson Epile Silva e a esposa e família, né, a esposa Débora e família, aqui também de Bauru. O Fábio Pedrosa de Sorocaba, São Paulo, Daniela Petri, né, Boa Vista, Roraima, também outra pessoa de Roraima aqui. Janaína Vieira de Taquaritinga, São Paulo. Simone Cremonese Ferreira de Ribeirão Preto, né, aqui do interior de São Paulo. O Iosif Júnior de Santana de Parnaíba, São Paulo, Grande São Paulo, a capital. Eleonora Edith Monteiro de Oliveira. E a Albrecht de São Paulo, capital, né? Então, a esses amados aqui, um Shalom Shavatov. A Edina Silva, daqui de Bauru e família. A Eunice Bezerra Lorete e família do Rio de Janeiro. O Josélio Tavares, de Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, né? Baruch Hashem, aos amados que estão juntos aí em A Tarde com a Torá. Então, a nossa paraxá desta semana chama Shemini. É a terceira do livro de Vaikra e é a 26ª no geral, ok? Então, a nossa paraxá Shemini, né, os nossos mestres trazem para nós, como existem 7 dias da semana, o número 7 alude ao ciclo do mundo natural. Então, o número 7, ele tem a conexão com o nosso mundo natural, desde a criação. Então, o 7, ele simboliza toda a criação, tudo aquilo que está dentro do nosso universo e o nosso planeta. Então, o 7 aqui significa a inteireza da criação, desde o primeiro dia até o 7º dia. Então, o 8, que é maior do que 7, portanto, ele representa aquilo que está além do nosso cosmo, do nosso planeta e do nosso universo. Então, o 8, ele é superior e está além do nosso próprio universo. Ou seja, o 8 ele tem uma conexão especial exatamente com o reino espiritual. Mais sublime, que desafia qualquer interação com a mundanalidade, né? Um mundo profano, mundano. Sendo verdadeiramente infinito, ele não tem nenhuma relação significativa com o finito. Ou seja, o que nós temos aqui? Até aqui nesses comentários aqui, o que nossos mestres querem dizer para nós é que nós temos 7 que corresponde ao mundo natural, o nosso universo, o nosso planeta. Então Deus criou todas as coisas em 6 dias, no 7º dia descansou. Então no 7º dia se completa tudo dentro do próprio universo. Então aqui está simbolizado o mundo natural. Dentro de um aspecto mais elevado, nós temos aí 6 dias da criação, que está tudo conectado com os 4 reinos. O reino vegetal, o reino animal, o reino mineral e o reino humano. Então, esses 6 dias estão conectados com essa realidade, certo? E isso está conectado com a história da humanidade, 6 milênios. O 7º dia da criação, ou o 7º dia do princípio, Bereshit, nós temos aí em que Deus abençoou e santificou o 7º dia. Esse 7º dia ele está conectado exatamente com o 7º milênio. O 7º milênio é exatamente o reinado de Mashiach, os dias de Mashiach. Então, quando o justo e verdadeiro Mashiach se revelar, então inicia-se o 7º milênio. Nós estamos no ano 5.782. O nosso calendário judaico é o que está mais preciso com a realidade do nosso universo, ok? Então, a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, ele não depende exatamente de se completar, né, 6.000 anos para iniciar o 7º milênio. Não depende disso.
O Mashiach, ele pode se revelar a qualquer momento. E por isso os nossos sábios, os nossos mestres falam. E que seja a qualquer momento, agora mesmo. Amém, vem amém. Por quê? Porque o tempo determinado pelo Eterno, de forma simples para entendermos, 6 milênios, a história da humanidade, dos 4 reinos, 7º milênio é o reinado de Mashiach para a redenção final, para ir para o 8º milênio. Dentro desse aspecto aí, a revelação de Mashiach para iniciar a redenção final, ela não está limitada exatamente à questão 5.782, né? Que temos aí mais de 180 anos pela frente, o modo de dizer, na somatória, etc. e tal. Não, então não significa exatamente isso. A revelação do justo e verdadeiro Mashiach, ela pode acontecer a qualquer momento. Nós, como diz o nosso Rebbe, nós somos a geração de Mashiach. É dentro dessa geração que Mashiach, o justo, o verdadeiro e o único Mashiach, ele vai se revelar nesse tempo. É nesta geração. Ok? Então, no momento em que Mashiach se revelar, independe se completou 6.000 anos ou não, imediatamente se inicia o 7º milênio, automaticamente. E aí então nós temos a redenção final, em que os 4 reinos serão devidamente restaurados, reformulados, a sua originalidade da criação. E aí então, durante o período de Mashiach, todas as coisas serão realmente colocadas no seu devido lugar, em preparação para o 8º milênio. O 8º milênio, que é superior a 7, ele não está conectado ao nosso tempo finito, e muito menos ainda a questão da mundanalidade, a questões profanas e mundanas do nosso tempo presente. Por isso, o 7º milênio, o milênio de Mashiach, é onde serão apuradas, devidamente depuradas, aperfeiçoadas, corrigidas, os 4 reinos no seu devido lugar, como em Breshit, no princípio. E no final do milênio de Mashiach, então nós vamos para o 8º milênio. O 8º milênio, ele está conectado com o infinito. Por isso chama-se Olam Rabá, o mundo vindouro, popularmente conhecido como a vida eterna. Durante o reinado de Mashiach, será construído o 3º e definitivo templo, que será maior em proporções de metragem, dimensões de metragem, e ao mesmo tempo terá uma dimensão muito superior do que os 2 primeiros templos no campo espiritual. Será algo muito maior dentro desta realidade aí. Então esse 3º templo ele será definitivo e será eterno. Nada vai destruí-lo. Isso significa que, de fato, né, o mundo não vai ser destruído. O mundo não vai aí virar pó, como muitos acham aí que vai vir a 3ª Guerra Mundial e vai ser apertar botão daqui e dali de armas nucleares e o mundo vai fazer puff, né? Bem como também não existe essa questão de arrebatamento, onde que vai ter arrebatamento, vai começar a 3ª Guerra Mundial definitiva, né? E vai ter lá, entre aspas, arrebatamento e puff, né? Aí onde as pessoas falam, né, que vai morar no céu, vão virar tudo estrelinha, né? Vai morar no céu. Negativo, não tem nada disso. Então, o reino de Mashiach, dos 1000 anos de Mashiach, será aqui, não vai ser lá no céu. A construção do 3º e definitivo templo será aqui na terra, em Jerusalém, lá em Israel. É aqui, não lá no céu. No final do reino de Mashiach, o mundo, este planeta, que estará devidamente nos seus 4 reinos, devidamente restaurados, então vamos entrar no 8º milênio, que é a vida eterna, popularmente conhecido, dentro do campo hebraico, Olam Rabá, o mundo vindouro. É isso daí. Então, tudo dentro desse aspecto, nós temos a obra da criação, nós temos aqui os 7 dias da Parashá que nós finalizamos ontem, sabe? Os 7 dias de consagração
do mexicão tabernáculo no deserto e também dos próprios Kohanim, né? Que é o Arão e os seus filhos, os Kohanim, certo? Então, nesse aspecto, nós temos a história dos 7 dias da consagração do mexicano, mais a questão dos sacerdotes, e agora nós entramos no 8º, né, que é Shemini, o 8º dia. E durante essa semana estaremos vendo as lições com referência a isso. Sempre numa conexão dentro da Parashá Shemini, 8º, dentro de uma visão de Olam Rabá, mundo vindouro, vida eterna, ok? Baruch Hashem por isso daí, ok? Cibele Ludmila, lá de Lisboa, Portugal. A Malu, de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília, também se conectando por aí, Baruch Hashem. Continuando aqui, os nossos sábios falam que há esta incompatibilidade fundamental entre o 7 e o 8, que a Torá se refere colocando Shemini em uma paraxá à parte, né? Porque aquela pergunta, por que Shemini não está junto com a paraxá anterior, Tzav, ordene? Justamente porque os 7 dias estão na paraxá anterior, Tzav. E agora que nós temos uma paraxá de nome Shemini, o 8º dia, que é separada especificamente só aqui, né? Então, dentro desse aspecto aqui, ela é uma separação. O 8º dia da criação de Deus, ou da história da humanidade, ela é totalmente separado dos 7 milênios anteriores. Porque a sua conexão de Shemini, o 8º milênio, o 8º dia, ele é realmente a eternidade com Deus. Por isso que o 8, ele simboliza o infinito. Por isso que o número 8 tem essa característica, o infinito, né? Então, é nesse aspecto aqui, por isso ela vem numa paraxá separada, ok? Então, a Torá está nos ensinando que 8, que é infinito e divino, e 7, que é mundano e físico, não podem se misturar. Por isso, nós precisamos do 7º milênio com Mashiach para a restauração de todas as coisas, para que nós possamos ter o acesso realmente ao 8º milênio, ou seja, o mundo vindouro, o Olam Rabá, a vida eterna, ok? Então, isso quer dizer que eles não podem ser misturados pelo homem sozinho, mas Deus e seus mandamentos, é claro, não estão limitados pelo paradoxo entre matéria e espírito. Assim, quando o homem segue a ordem de Deus para executar uma tarefa, em particular com um objeto físico, nós testemunhamos uma improvável fusão de opostos. Aquele objeto físico, cuja própria natureza é ocultar a presença de Deus, agora torna-se uma expressão pura da vontade divina infinita. Nesse aspecto aqui, a nossa vivência, ela está conectada com o nosso mundo secular, mundano e profano. Só que, como diz o nosso Rebbe e os demais mestres comentaristas da Torá, que nós precisamos de fato usarmos o que realmente Deus colocou à nossa disposição, mas elevar de forma espiritual e não usá-la realmente para o nosso próprio proveito de forma egoísta, mesquinha e profana. Então nós precisamos usar este mundo material que nós vivemos, as coisas ligadas a ele, e nós possamos elevar espiritualmente, colocar tudo a serviço de Deus, né? Tudo aquilo que nós fizermos, né? Nós precisamos fazer como elevação para Deus, como sacrifício para Deus, no sentido de santificar tudo aquilo. Então, o meu trabalho, a minha família, né, os meus empreendimentos, o meu salário,
tudo aquilo que se refere à questão material e física dentro desse campo, financeira e etc. e tal. Nós precisamos elevar todas essas coisas a níveis espirituais. Então aí nós temos uma conexão, Deus e o ser humano. E aí Deus faz maravilhas, ok? Então, é fazer com que a vontade do Eterno, que é infinita, possa ter essa conexão conosco no mundo finito, nessa configuração, e nossas vidas finitas também dentro dessa configuração. Assim, os 613 mandamentos são, na verdade, 613 pontes entre o 7 e o 8, para os judeus, literalmente falando. Nesse mesmo aspecto, nós temos para os Benei Noach as 7 leis universais, ou as 7 leis de Noach, certo? Que também exatamente serve como pontes, né, entre o 7 e o 8. Por isso, o nosso trabalho é ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o judeu, o povo judeu, para restaurar esse mundo, para realmente transformar este mundo como a casa, a moradia de Deus. Então, enquanto que dentro desse aspecto os judeus vão com os 613 mandamentos, nós, Benei Noach, vamos com os 7 mandamentos universais. Então, por conseguinte, é através da observância destas mitzvot que a presença de Deus torna-se visível dentro deste mundo físico, com a verdadeira e completa redenção. Como o 8º dia da consagração, quando a glória de Deus apareceu para todas as pessoas, né? Nós vamos ver na nossa paraxá semanal, realmente como no 8º dia, Shemini, né? A glória de Deus se revelou ali no Mexicã, no 8º dia. Então, dentro desse aspecto, os nossos comentaristas falam que no 8º dia a glória de Deus há de se revelar, sem sombra de dúvidas. Então, tudo isso é uma preparação, uma elevação para o 8º milênio. Primeiramente, vamos ter que passar pela redenção, né, com Mashiach, o 7º milênio, para depois irmos para o Olam Rabá, o 8º milênio, o infinito, a vida eterna. Ok? Então, é nesse aspecto e mais ainda vamos ver coisas pela frente dentro da questão da nossa paraxá semanal. Shemini, o 8º dia. Ok? E não esquecendo, né, depois da nossa aliá, nós estaremos aí então, né, trazendo aí para os amados sobre quem é o Filho de Deus e os Benei Noach, qual é a sua configuração nessa questão aqui, tá bom? Ok, então, a Irani Braga de Mendonça e família, lá de Nova Lima, Minas Gerais, também está por aí, Baruch Hashem, né? Quem mais está chegando por aí? Vai dando um shalom aí. Então, a nossa primeira aliá, ela nos fala hoje no capítulo 9, verso 1 até o verso 16, né? Já entrando na questão do 8º dia. Então, no 8º dia da inauguração, Moshe convocou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel, de modo que a indicação de Arão fosse feita em sua presença. Ele disse a Arão: pega para ti um bezerro para oferenda de pecado, como expiação pelo bezerro de ouro, e um carneiro para oferenda queimada, ambos sem defeito, sacrifica-os diante de Deus. Aqui vai ser a primeira vez em que Arão, como Kohen Gadol, irá fazer um sacrifício. Aliás, aqui vai fazer 2, né? O bezerro de ouro, o bezerro, aliás, para a oferenda de pecado, por causa do bezerro de ouro anteriormente, e o carneiro para oferenda queimada, né? Uma oferenda de elevação, né? Fala aos filhos de Israel e diz-lhes para tomarem animais sem defeito, um cabrito para oferenda de pecado, isso já se fala sobre o povo, um bezerro e um cordeiro em seu primeiro ano para oferenda queimada. Então aqui, para a oferenda de pecado é o cabrito, e o bezerro e o cordeiro são oferendas de elevação, de ação de graças, de gratidão a Deus, ok? E não para perdão de pecados. E um novilho e um carneiro para oferendas de paz. A oferenda de paz é exatamente a oferenda da alegria, da gratidão, né? Por causa do quê? Do perdão de pecados, né?
e uma oblação misturada com óleo, porque hoje será completada a inauguração do tabernáculo e a presença de Deus revelar-se-á para vocês. Então a oblação misturada com óleo é exatamente os 3 dedos de farinha fina. Eles trouxeram o que Moshe ordenou à frente da tenda da reunião e a comunidade inteira veio e se postou diante de Deus. E Moshe disse: quando isto que Deus vos ordenou terminar for feito, então a glória de Deus aparecerá para vocês. Moshe disse a Arão: aproxima-te do altar e prepara a tua oferenda de pecado e tua oferenda queimada, e assim espiando por ti pelo povo. Então prepara a oferenda do povo para espiar por ele, conforme Deus ordenou. Arão aproximou-se do altar e ele abateu o bezerro que tinha para a oferenda de pecado, semirá, e os filhos de Arão trouxeram o sangue, e Arão molhou o seu dedo no sangue e colocou parte do sangue sobre as protuberâncias do altar. Ele então queimou a carne fora do acampamento. E assim ele abateu a oferenda queimada. Ele também trouxe a oferenda do povo e pegou o cabrito, que era a oferenda de pecado do povo, e abateu, preparando para uma oferenda de pecado, tal como a primeira. E ele trouxe então a oferenda queimada, preparando-a de acordo com a lei. Aqui nós encerramos a nossa primeira aliá. Os comentários aqui para podermos estar um pouco focados melhor aqui, antes da nossa palavra do nosso Rebbe, a palavra do nosso Rebbe vai trazer para nós aqui nesta aliá, quando Arão tornou-se superior a Moshe, ok? Então, no 8º dia, quando Deus fala para Moshe chamar Arão e seus filhos, e os anciãos de Israel, e bem como também o povo, aqui está se referindo aos 600 mil, que saíram do Egito, a contar de 20 anos de idade até 60 anos de idade. O espaço, o Mishkan, ele foi construído, tinha os seus limites, que nem uma casa, tem os muros, em volta da casa, e em volta da casa, tem o quintal, o espaço ali que é o entorno da casa. E a casa em si é o interior, quando se adentra na casa. Então o Mishkan, o tabernáculo no deserto, era a mesma coisa, depois o Beit HaMikdash. Então tem o pátio, o fora da casa, e ali que tinha que se acomodar esses 600 mil homens, de 20 a 60 anos. Então os nossos comentaristas falam que o espaço era insuficiente para caber 600 mil homens ali, de 20 a 60 anos de idade. Mas coube. A convocação foi feita, o povo atendeu, e Deus fez um milagre. Fez com que 600 mil homens coubessem dentro daquele espaço que não tinha, fisicamente falando, não tinha espaço para 600 mil homens, mas coube. Mas não parou por aí, teve um momento da consagração em que todos tinham que deitar ao chão. E aquele espaço que não era para 600 mil, coube os 600 mil, agora tinha que deitar. Aí complicou. Por quê? Porque se o espaço era insuficiente dentro de 600 mil homens estarem em pé, agora deitado, o espaço praticamente dobra. Mas coube. Mais uma vez, Deus faz milagres. Ou seja, o que é necessário fazer é que o ser humano esteja disposto a obedecer à vontade divina, para que o milagre aconteça. Cruzar os braços e esperar o milagre acontecer, pode tirar o cavalinho da chuva, não vira nada. Você não vê nada, não tem milagre, não tem nada. Você cruzou os braços, não é verdade? Então, por isso, a ordem que Deus dá para nós é em frente e em marcha. Ou seja, nós precisamos fazer a nossa parte. A palavra inicial do nosso Rebbe, da nossa live de hoje. Como que Deus se manifesta? Através das obras das nossas mãos. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, praticamos, realizamos, para Deus e em nome de Deus,
então realmente a presença divina está ali. Então, como que Deus se manifesta? Através dos nossos atos. Vimos ontem a palavra sobre a divindade é tudo e tudo é a divindade. São dois caminhos que o nosso Rebbe comenta, são duas paralelas. E nós aprendemos dentro do campo da matemática que duas paralelas não se cruzam. Mas aqui, Deus faz com que as coisas aconteçam. Então, a partir do momento em que nós nos colocamos no caminho, a divindade é tudo e tudo é a divindade, então Deus faz com que essas duas paralelas, esses dois caminhos, venham ter uma fusão. E aí Deus, nós o encontramos. E aí nós somos encontrados por Deus no modo de dizer. Então aqui nós temos o quê? Nós temos de fato a fusão. Então como que se revela Deus? Quando nós realmente temos essa convicção que Deus é tudo, tudo é Deus. Nada há além dele. Então tudo aquilo que nós fazemos e fazemos para ele, então nós revelamos Deus através das nossas ações. E é isso daí que realmente acontece. Então, por isso, os milagres do Michigan, eles só aconteceram posterior à ação humana, em sinal de obediência à vontade divina. Ponto. Então, havendo ação do ser humano, segundo a vontade divina, é ele que vai fazer milagres. Aquilo que nos compete, esforça-te, tem bom ânimo, como disse Deus a Yehoshua, a Josué, é a mesma palavra para nós. Esforça-te, tem bom ânimo. Sem autossacrifício, você não conquista nada, você não recebe nada. Simples assim. Mas à medida que nós nos colocamos em frente, em marcha, isso está dentro do aspecto realmente do autossacrifício diário que nós fazemos, com aquelas 5 bases, então os milagres vão acontecer. E aí está ao nosso alcance. E Deus faz a parte dele sem sombra de dúvidas, ok? Então, por isso daí nós temos realmente essa questão. Moshe precisava dizer a Arão, aproxima-te do altar. Moshe já tinha convocado, e eles estavam ali à frente da porta, e Moshe precisou dizer a ele, Arão, aproxima-te. E por que Moshe precisou dizer isso? Porque Arão ele estava com aquele pensamento do pecado do bezerro de ouro. Será que Deus realmente me perdoou? Será que realmente eu posso oferecer o sacrifício sem ser morto por causa do meu pecado anterior do bezerro de ouro? Então Moshe o chamou novamente, e foi mais incisivo no seu chamado, né? O verso 7 do capítulo 9. Moshe disse a Arão, aproxima-te do altar e prepara a tua oferenda de pecado e tua oferenda queimada, e assim espiando por ti e pelo povo. Então Moshe estava realmente chamando novamente Arão para ele poder fazer no seu ofício de Kohen Gadol, o seu primeiro sacrifício de oferenda de pecado por ele e pelo povo. Ou seja, ele estava dizendo a Arão, você a partir de agora, mais do que nunca, você é aquele que vai interceder em favor do povo. É você que vai elevar os sacrifícios para perdão de pecados seu e do povo. Então, faça e esquece o bezerro de ouro. Então é a mesma coisa para nós temos aí a palavra do Eterno através do profeta que diz que ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar e não se lembra mais dele. Ou seja, a partir do momento que há uma verdadeira techuvá, um retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento, ponto final. Deus pegou o meu, os nossos pecados, jogou lá nas profundezas do mar e acabou, esqueceu, é daqui para frente. Então era isso que Moshe estava dizendo a Arão,
E é também uma lição para nós, sem sombra de dúvidas, dentro desse aspecto aí, né? Então, muitas vezes as pessoas estão perdendo, né? Estão perdendo bênçãos porque ainda ficam presas no passado. Muitas vezes a pessoa ela não voltou a praticar pecado A, B ou C que ela fez outrora. Só que ela fica ligada naquilo lá. Será que Deus me perdoou? Será que Deus não me perdoou? Será que eu posso de fato chegar na presença divina, fazer a minha petição a Ele, fazer minhas preces a Ele? Será que Ele vai ouvir? Será que Ele vai atender? Será que Ele vai receber? Então, muitas vezes, o ser humano ele fica preso nessas questões e esquece o que Deus pede de cada um coração quebrado e um espírito contrito, que é o quê? Techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Ouve isso, ponto final, esquece, vai em frente. Tem outras coisas preciosas, maravilhosas, que você precisa realizar, que você precisa fazer para que a glória de Deus se manifeste na tua vida e através da tua vida a tantas outras pessoas. Então, não podemos ficar aí um crente que fica, como diz, que fica patinando no lugar, né? Que nem um chão que está ensaboado, né? Fica patinando que nem não sei quem, não sai do lugar, né? Só cai e não sai do lugar. Não, nós não podemos ficar dessa forma aí, nós temos que seguir em frente nessa nossa jornada aí, ok? E aí quando nós temos a questão que Arão, né, ele pega do sangue e ele molha o seu dedo no sangue e coloca, né, sobre as protuberâncias do altar, então é aquela lição que nós já vimos outro dia aí, né? O sangue simboliza exatamente a nossa vida, né? O nosso querer, simboliza exatamente o nosso ego, né? O meu eu, o meu ego, o meu egocentrismo, e nós precisamos desse auto-sacrifício, nós precisamos queimar, né? O Etzer Hará, a inclinação para o mal, a alma animal, para que nós possamos elevar a nossa alma animal, a alma divina, no sentido de estar em conexão, em harmonia, unidade, para fazer a vontade de Deus. Então é nesse aspecto que nós precisamos estar. Ou seja, então o sangue no altar, queimando, significa o auto-sacrifício, né? Queimando o nosso ego, o nosso eu, as nossas paixões mundanas, profanas e companhia limitada. Então isso é um sacrifício diário, né? A gente não pode parar, né? Então, às vezes tem aquelas pessoas assim que você conversa com elas e fala sobre a Torá, etc e tal. Aí as pessoas dizem assim, não, mas pode deixar, eu vou primeiro me preparar, né? Eu tenho muita coisa para abandonar, eu tenho muita coisa que ainda eu estou fazendo, que não sei o que. Então fica cheio de mimimi, cheio de desculpinhas, né? Para não abraçar imediatamente a fé, o monoteísmo com orientação rabínica e seguir aí estudando, fazendo as preces diárias, fazendo o auto-sacrifício diário. Ah, não, eu vou me preparar porque eu tenho muita coisa para parar de fazer, eu ainda tenho certos hábitos que não sei o que, não sei o que, não sei. Então fica com esse mimimi e fica aí só na gangorra, né? O crente gangorra, né? Uma hora tá para baixo, outra hora tá para cima, uma hora não sabe nem onde que tá, porque fica equilibrando no meio do espaço vazio, não sabe se vai para baixo ou para cima, né? Então fica aí. Então essas desculpinhas esfarrapadas é no sentido de que, ó, por enquanto eu não quero compromisso com Deus. Ponto. Essa é a realidade. As desculpas são para esconder o verdadeiro significado para não dizer não, né? Fica aí com essas desculpinhas aí. Então, é importante nós estarmos conectados com a Torá, né? E nós sabemos das nossas limitações, e nós já vimos aí anteriormente os nossos comentaristas da Torá, bem como o nosso Rebbe falando sobre essas coisas. Nós não podemos parar, e muito menos voltar atrás, que aí, como diz o outro, aí a vaca vai pro brejo, aí fica difícil.
E o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele comenta para nós nessa questão de Shemini, quando Arão é superior a Moshe. Então, as limitações da mente humana, que são finitas, né, não nos permite alcançar a máxima consciência de Deus por nós mesmos. Por isso, Deus revelou a sua divindade de uma forma que podemos captá-la, ou seja, entregando-nos a Torá. Somente através da Torá que nós podemos captar de uma forma mais elevada realmente a consciência divina. Por isso, sem a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, sem uma orientação rabínica, a pessoa não alcança isso. Ela tem apenas um reflexo. Pá! Mas não realmente a luz para iluminar. Por isso, se alguém quer conhecer a Deus, sua unidade, sua unicidade, a Torá, os 5 primeiros livros que revelam a vontade divina, precisa de uma orientação rabínica. Ponto final. Continuando, depois que isso foi feito, o próximo passo constitui em preparar o mundo para absorver a divindade inerente na Torá. Porque sem preparação da nossa parte, a revelação divina não pode ser absorvida por dentro de nosso ser e, consequentemente, não consegue nos elevar de nenhuma forma significativa ou duradoura. Ou seja, à medida que as pessoas são superficiais com Deus, à medida que as pessoas são superficiais com a Torá, o estudo da Torá, as 7 leis universais, à medida que as pessoas são superficiais nas suas preces diárias, no estudo do guia Benei Noach, né? Elas são superficiais, ela não vai conseguir realmente captar a revelação divina, a consciência divina de uma forma significativa e duradoura. Vai continuar sendo um crente gangorra. Momentos lá em cima, momentos lá embaixo. Simples assim. Ok? Você se alimenta diariamente? Você bebe água diariamente? Você come frutas diariamente? Você fortalece o seu organismo, os seus órgãos, etc, 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 diariamente? E por que você não alimenta diariamente a sua alma divina? Por que a sua alma divina é raquítica, magra, fraca? Porque você não a alimenta diariamente com as nossas 5 bases. Simples assim. Continuando, o que o nosso Rebbe nos diz aqui, Deus nos deu a Torá por intermédio de Moshe, mas foi Arão quem conseguiu tornar a sociedade receptiva à divindade, ao inspirar as pessoas e desejar uma vida espiritual. Portanto, foi Arão quem completou o processo da revelação divina iniciada por Moshe. Os ritos que Moshe executou na consagração do Mishkan não revelaram a presença divina, a glória de Deus. Apenas aqueles praticados por Arão a conseguiram. Todos nós desejamos sentir a presença de Deus em nossas vidas. Para que isso ocorra, devemos imitar Arão, ou seja, amar a paz e perseguir a paz, amar as criaturas e o próximo e aproximá-las da Torá. Por isso que Arão, ele completou e tornou-se nesta ação maior que Moshe, porque Arão revelou a presença divina, a glória de Deus. Então, por isso, amados, é o nosso, como diz, é a nossa bula, é a nossa orientação, né? Moshe e Arão. Nós precisamos fazer com que a glória de Deus se manifeste. Por isso, o nosso Rebbe falou que nas obras das nossas mãos, no nosso agir, a ação em realmente restaurar o mundo para ser a moradia de Deus,
é onde nós vamos revelando Deus e as pessoas vão tomando consciência cada vez mais, consciência divina, consciência de Deus. Essa é a nossa tarefa. E falando em nossa tarefa com Beneinor, quem é o Filho de Deus e qual é a configuração do Beneinor dentro dessa história? É para lá que nós vamos agora, ok? Então, os nossos mestres, os nossos comentaristas, eles nos falam bem claro, quem é o Filho de Deus? Deus descreveu a si mesmo na Torá, advertindo-nos a lembrar como ele apareceu ao outorgar os 10 mandamentos. E vos falou o Eterno do meio do fogo, som de palavras vós ouvistes, porém imagem alguma vistes, tão somente uma voz, e guardareis muito vossas almas, porque não vistes imagem alguma no dia em que o Eterno vos falou em Horebe, no meio do fogo. Não vos corrompais fazendo para vós uma estátua de imagem de qualquer forma, com semelhança de homem ou de mulher. Devarim, Deuteronômio, capítulo 4, verso 12 e versos 15 e 16. Em outras palavras, Deus não tem forma física, é infinito e ilimitado e jamais aparece na forma humana. Esse é o primeiro ponto em que judeus e não judeus precisam crer e viver esta fé. Ou seja, Deus não tem forma física. Ele é infinito e ilimitado. E ele jamais apareceu ou aparece ou aparecerá em uma forma humana. Falar que Deus se materializou em forma humana é idolatria. Está realmente mudando a glória de Deus para uma coisa tão obsoleta, a imagem de homem ou de mulher, e piorou ainda quando se vai para imagens de animais e companhia limitada. Aí piorou. Então, esse é o ponto principal da unidade e da unicidade de Deus. Esse é o ponto fundamental sobre monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. Qualquer outra coisa é uma outra história. Deus também não tem parceiros, ou seja, Deus é um e único, indivisível e incorpóreo. Ele é Echad. Ele não é dois e muito menos três. Nele não há dualidade e muito menos trindade. Ele é Echad. Ele é um e único, indivisível e incorpóreo. É isso que significa. Um, Echad. Ele não é dois nem três. Ele é um e único, indivisível, dentro desse mesmo aspecto. Não é dois nem três, certo? E ele é incorpóreo, ou seja, ele não se materializa em forma alguma. Por quê? Porque ele não tem forma física, ele é infinito e ilimitado. Qualquer tentativa de representar Deus por desenho, pintura, de qualquer imagem de pedra, de madeira, de seja do que for, é tudo idolatria. É uma forma de deturpar Deus, e Deus não aceita isso daí. Então, por isso, Deuteronômio fala bem claro, né? Não vistes nenhuma imagem. Aí alguém fala assim, não, mas as imagens que tem por aí, as figuras que tem por aí, é somente uma questão de lembrança, como um álbum fotográfico da família. Beleza. Se não fosse diante delas, se prostrando, adorando e fazendo preces. Então não é como um álbum de família. Não é como o retrato de alguém querido. Porque você não se prostra diante do álbum de família, das fotos da família, e nem de qualquer pessoa querida, você não se prostra diante delas, destas fotos, certo? Para poder adorar, fazer orações, pedir e etc e tal. Você não faz isso. As fotos
dos seus parentes, amigos e companhia limitada, são lembranças familiares, lembranças de amizades, etc, etc. São lembranças, mas não objeto de adoração e de fazer preces. Por isso, quando se fala por esses meios todos que é apenas uma imagem, uma foto de recordação, está totalmente fora do contexto bíblico. É idolatria, ponto. Acabou. Certo? Então, por isso, Deus não tem parceiros. Somente Ele é o único que nos traz a salvação eterna. É a mesma coisa aqui, certo? Isaías capítulo 43, principalmente os versos 9 e 11, fala bem claro que Ele é o único Salvador também. Além da Torá, tem os profetas que falam isso daí. Então, qualquer outra divindade, deidade, qualquer outro tipo de que as pessoas venham apresentar como Salvador, também é idolatria. Está fora da realidade bíblica, ponto. Simples assim. Só há um Deus e só há um Salvador, o próprio Deus. É só ler Isaías 43, 9 a 11, certo? Então, somente Ele é o único que nos traz a salvação eterna, como Ele diz na Torá. Não sou eu o eterno e não há nenhum Deus além de mim. Um Deus justo e salvador não há. Ninguém mais. Volte para mim e salve-se todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Essa aqui já é outra passagem, além do capítulo 43 que nós mencionamos, esse daqui é no capítulo 45 de Isaías, versos 21 e 22. Então, o próprio Deus falando pela boca do profeta, ele fala, ó, eu sou Deus, não há nenhum outro. É só você ler a Bíblia, meu Deus do céu. É só você pesquisar, estudar. Quer prato pronto? Vai lá na fila lá do prato pronto lá que o governo estabeleceu aí em vários pontos do estado lá. Lá tem prato pronto, aqui não. Você tem que ler, você tem que estudar. O que as pessoas precisam é parar de serem preguiçosas para estudar, para ler, para pesquisar, para se deter diante de matérias, vídeos e áudios e poder estudar estas coisas. E não ficar aí querendo só prato pronto, né? É a mesma coisa, você não pode dizer amém porque você está ouvindo, assistindo a live, etc e tal, os vídeos, e simplesmente ficar nisso. Você tem que dar continuidade ao estudo, você tem que dar continuidade à pesquisa. Você não pode receber as lives, os vídeos, os estudos como um prato pronto. Tudo isso daqui é para ser um estímulo para você estudar, se dedicar ao estudo. Faz parte do seu sacrifício diário, ok? Também nós temos aí em Salmo, capítulo 146, verso 3, que diz assim, não confiem nos nobres, nem num ser humano que não sustenta a salvação. Qualquer ser humano que se apresente por aí afora, como já se apresentou no passado, como Salvador, como Deus, não confie num ser humano que não sustenta a salvação. Não pode nem se salvar, não pode nem se proteger. Vai proteger quem? Vai salvar quem? A vida eterna vem diretamente de Deus, é a fonte, que é único e infinito, e não através de nenhum mediador. O primogênito de Deus, agora nós vamos entrar, quem é o Filho de Deus. Então nós fizemos aqui, até aqui os nossos mestres trazem para nós a base fundamental para tudo. Quem é Deus? E agora, o primogênito de Deus, então, como Deus trouxe sua mensagem de verdade a este mundo, segundo a Torá, Deus declara ter um filho especial, cuja missão é trazer suas bênçãos e sua salvação ao mundo inteiro. Este filho de Deus tem esta responsabilidade, tem esse compromisso. Quem é este filho? Muitos líderes religiosos opinam sobre a identidade do Filho de Deus. Mas, na verdade, devemos buscar a opinião de Deus e não dos teólogos, filósofos,
e Companhia Limitada. Sobre esse assunto, Deus responde o questionamento. Então, em Shemot, Êxodo, Deus claramente proclama seu filho ao mundo. Então, ele diz em livro de Êxodo, e dirás ao faraó, assim diz o Eterno, falando com Moshe para ir ao faraó, antes da libertação do povo israelita do Egito, ok? Então diz assim, Deus declara bem transparente, de forma bem objetiva e categórica, inquestionável, proclama ao faraó e diz ao faraó, Israel é meu filho, ele é meu primogênito. Israel é o povo judeu. Todos eles, todo o povo judeu está no singular. Porque os judeus são chamados de o povo judeu, como um só. Então, Deus disse a Moshe para falar ao Paró. Diga ao Paró, Moshe, Israel é meu filho, meu primogênito. O povo judeu foi escolhido por Deus para ser conforme a palavra da Torá, um reino de sacerdotes e um povo santo para todo o mundo, para todas as nações. Êxodo capítulo 19, você vai ver isso lá. Todos os povos são filhos de Deus naturalmente. Não esqueça disso. Todos os povos são filhos de Deus naturalmente. Mas os judeus são o filho primogênito. Você sabe o que é filho primogênito? É o primeiro filho que nasce de um casal. É o filho primogênito. Aí depois vem os demais filhos. Todos são filhos do mesmo pai. Até chegar no último filho, que é o famoso caçula, né? A rapa do tacho, como diziam os antigos, né? Mas quem é o filho primogênito? É um. Então aqui, Deus deixa bem claro quem é o filho de Deus, quem é o filho primogênito de Deus. É o povo de Israel. E Moshe falou várias vezes ao Paró o que Deus lhe disse. Então, desta forma, todos são filhos de Deus. Todas as nações. Baruch Hashem por isso. Mas o filho primogênito é um só. É o povo judeu. Este é o filho primogênito de Deus. Cada pessoa que ajuda a cumprir este papel especial torna-se uma parte do reino de Deus. Infelizmente, por muitas vezes, os povos não nos deram ouvidos. A Torá nos diz que sofreríamos muito, não apenas pelos nossos próprios pecados, mas também pelo mérito de trazer a palavra de Deus ao mundo rebelde. Por isso, Deus fala através do profeta Isaías, capítulo 44, aliás, capítulo 40, versos 1 e 2, dizendo: console meu povo, diz Deus. Persuada Jerusalém e chame por ela, pois seu tempo foi completado e seus erros foram reparados. Por todos seus pecados, ela recebeu em dobro da mão do Eterno. Resumidamente, simples assim de tudo. A partir de 14 de maio de 1948, vem se cumprindo essa palavra de uma forma mais ampla e mais contundente e presente entre as nações. Olha o que Israel era, olha o que o povo judeu era antes de 14 de maio de 1948. Olha o que o povo judeu era a partir de 14 de maio de 1948, quando retornou para sua terra, onde era mais deserto do que qualquer outra coisa.
depois de 20, 30, 40, 50, 60 até a presente data, olha o que o povo judeu é, olha o que o povo de Israel é, olha o que Eretz Israel é. Salvação pela lei, o povo judeu aprendeu o segredo para a vida eterna e recebeu bênçãos para todo o povo. E agora finalmente tem liberdade para revelar a mensagem de Deus. De acordo com essa mensagem, a chave que abre a porta a uma relação pessoal com Deus e os seus preceitos, uma parte para os judeus e outra parte para o resto do mundo. Agora nós vamos começar a entrar nas nações, vamos começar a entrar Benei Noach. Ou seja, uma parte para os judeus, os 613 mandamentos, e outra parte para o resto do mundo, as nações, os povos não judeus. As 7 leis de Noach, as 7 leis de Noé ou as 7 leis universais. No Monte Sinai, Deus outorgou os 10 mandamentos e centenas de outros, que são as ramificações, ao povo judeu. Estas leis aplicam-se apenas aos judeus, os 613 mandamentos, pelo seu papel especial no mundo. Para a humanidade, Deus deu os 7 mandamentos universais, as 7 leis de Noach, e as 606 ramificações destas 7 leis universais. Esses mandamentos foram dados a Noach quando saiu da grande arca que salvou a sua família, do grande dilúvio, como uma aliança eterna com todos os povos da terra. E construiu Noach um altar ao Eterno, e tomou de todo quadrúpede puro e de toda ave pura, e ofereceu como holocausto no altar. E disse Deus a Noach: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e toda criatura que sobre a terra esteja. Bereshit, Gênesis, capítulo 8, a partir do verso 20 até o capítulo 9, verso 17, tem esse pacto ali. Desde o Monte Sinai, os judeus têm levado a mensagem destas 7 leis a todos os povos. Um não-judeu que siga esses mandamentos é chamado filho de Noach, Benei Noach. Por isso o movimento Benei Noach no Brasil. E no mundo inteiro está acontecendo isso. E recebe tanto a vida eterna como as bênçãos de Deus na sua vida terrena, nessa presente configuração, fazendo boas ações exatamente como Deus ordenou. Merece um relacionamento estreito com o seu Criador. Um filho de Noach reza a Deus da maneira apropriada, conforme as instruções de Deus. Também ajuda os necessitados, guia seus irmãos, incluindo os judeus não religiosos, de volta à lei de Deus, a voltar para a obediência divina. Um filho de Noach, um Benei Noach, aprende a direcionar cada parte da sua vida, tornando-se um soldado do exército espiritual de Deus. A mensagem de Mashiach ao mundo: Mashiach é um rei judeu. Ele não é romano. Ele não é gentil. Mashiach é um rei judeu que levará todo o povo judeu para Israel. Esse é o grande sinal que Mashiach já está se manifestando no nosso presente século, quando os judeus começarem a sair de todas as nações, retornando para Israel. Destruirá todo o mal, reconstruirá o templo sagrado em Jerusalém e trará verdadeira liberdade ao mundo. E será capaz de trazer todos de volta ao cumprimento da vontade divina, judeus e não judeus. Ele instituirá o reino eterno de Deus aqui na terra. Mashiach ensinará a palavra de Deus, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Não será outros. E não será nenhum que colocar o nome aí de novo. Será os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá de Deus.
ele ensinará a todas as nações. E as nações aprenderão rapidamente o hebraico, Lashon Kadosh, a língua sagrada. A Torá diz que cada um tornar-se-á um filho de Noé, ansiando pela verdade. Ó Senhor, minha força e minha fortaleza, e meu refúgio no dia de aflição. Os gentios virão a ti dos confins da terra e dirão: recebemos apenas mentiras de nossos pais, vaidades e coisas que não são úteis. Pode um homem criar deuses por si mesmo? Por isso, eis que eu os farei saber. Desta vez, eu os deixarei conhecer minha mão e minha força, e eles saberão que meu nome é Hashem, né? Na escrita é Adonai, que está em conexão com o tetragrama sagrado. Nos dias de Mashiach, será realmente restaurado o nome sagrado de Hashem, e dessa forma todos saberão que meu nome é Hashem, que é nessa configuração atual que podemos falar. Em nossa geração, o Rebbe Menachem Mendel, agora nós entramos na nossa geração. A base, o único Deus. Segundo, na sequência, temos o filho primogênito de Deus, o povo judeu. Na sequência, nós temos a presença dos Benei Noach, os não-judeus, que vem para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Agora nós entramos na nossa geração, literalmente falando, com o nosso Rebbe Menachem Mendel. Trouxe centenas de milhares de judeus e não-judeus de volta à palavra divina. Os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, os 613 mandamentos para os judeus e as 7 leis universais para os não-judeus. O nosso Rebbe começou a fazer isso na década de 50, a nossa geração. O Rebbe revelou que o Mashiach finalmente chegará agora, e que seja agora mesmo, amém, vem amém. Em nossa geração, em meio a grandes milagres, também anunciou que cada judeu e cada gentil não judeu é um representante de Deus para ajudar a vinda imediata de Mashiach. Olha aí, o papel importante dos Benei Noach no fundamento judaico do monoteísmo com orientação rabínica. Ombro a ombro com o judeu, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, para qual finalidade, entre outras, como representantes de Deus, para trazermos a revelação imediata de Mashiach. Olha a importância tua. Chamada urgente à ação. Em Bereshit, Deus disse a Abraham que seus descendentes, o povo judeu, abençoaria o mundo com a luz da palavra de Deus. E abençoarei os que te abençoarem, e aqueles que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. E serão benditas em ti todas as famílias da terra. Deus prometeu a Abraham que sua aliança de sacerdócio se aplicaria a todos os judeus para sempre. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e entre tua semente depois de ti, nas suas gerações, numa aliança eterna. Deus estava fazendo uma aliança eterna com Abraham. E quando ele diz uma aliança eterna, significa que é eterna, como ele é infinito e eterno, Deus. Ele não deixou um espaço para que no futuro pudesse haver algum substituto. A aliança é com o povo judeu, uma aliança eterna. Então, nas suas gerações, numa aliança eterna para ser teu Deus e de tua semente depois de ti. Independente de raça, formação religiosa ou nacionalidade, Deus conclama a todos para ajudar a trazer Mashiach, somando com o povo judeu para esta finalidade.
cada um conforme seu legado, praticando ações positivas. Os judeus, através de 613 mandamentos. Os não-judeus, os filhos de Noé, através das 7 leis universais e as suas 66 ramificações. Que todos possam presenciar em breve o despertar de uma nova dimensão, um novo tempo, no sentido espiritual. E um novo conhecimento onde a verdade será revelada cada vez mais real, verdadeira, transparente. Como as águas límpidas e puras que emanam da verdadeira e eterna fonte de Deus. Que tenhamos mérito para alcançar este dia, né? Então, quem é o Filho de Deus e qual é a configuração dos Benei Noach dentro desse aspecto? Então, nós vimos aqui esse princípio fundamental, importantíssimo para judeus e não judeus. Então, a nossa configuração como não judeus é importantíssima para a revelação de Mashiach a qualquer momento, e que seja a qualquer momento agora. Amém. Amém. Ok? Amanhã, pela graça bendita de Hashem, pela sua permissão, nós estaremos trazendo alguns comentários sobre essas questões que nós acabamos de falar, né? Para a questão judaica e os não-judeus, os Benei Noach, dentro de uma visão de Baal Shem Tov, né? Dentro de uma visão do nosso próprio Rebbe e dentro de uma visão aí dessas orientações do nosso Rebbe, da nossa geração, o nosso Rebbe Menachem Mendel. Então amanhã teremos um pouco mais e de forma bem mais apurada, mais profunda sobre a questão Benei Noach. Baruch Hashem, Shemini, 8º dia, 8º milênio, Olam Rabá, 7º milênio, renovação, restauração de todas as coisas com o único e o verdadeiro Mashiach para a redenção final, para que possamos adentrar no Olam Rabá, o mundo vindouro. Por isso, vamos em frente, não podemos parar. Afinal de contas, não somos posse, ok? Em marcha, em frente, seja forte, seja luz, seja um Ben Noach ou um Benei Noach, seja cada vez mais forte, vibrante, porque nós estamos, assim, com o Filho primogênito de Deus, o único Filho primogênito de Deus, o povo judeu. Até amanhã. Shalom, shalom.